Muito bem, começando então aí o primeiro bloco, momento de reflexão. Amados, há um assunto que tem sido assim muito discutido hoje no meio cristão, não é? Em rádios, em televisão, literaturas, palestras e muito mais. E a cada momento que a gente estuda esse assunto, coisas novas a gente acaba descobrindo, isso é muito bom. Porque quando nós estudamos um assunto e a gente descobre coisas ainda mais interessantes sobre o mesmo, isso dá um maior colorido àquilo que a gente acredita, não é verdade? Dá um maior colorido àquilo que a gente crê. Portanto, nós estávamos de um tempo para cá tratando acerca da questão do arcanjo Miguel, disputando o corpo de Moisés, a questão de Jesus, as primícias dos que dormem, não é? E aparentemente apareceu algumas contradições aqui acerca sobre os adventistas do sétimo dia, não é? Acerca do que eles escreveram em seus comentários bíblicos, por exemplo, o comentário bíblico volume 1, há aparentemente uma contradição ali dentro daquilo que o Marcos estudou e o Demilson Carvalho também. Será que houve um engano então por parte aqui do Marcos e do Demilson? Então nós vamos tentar trabalhar essas aparentes contradições, não é? O nosso debate aqui é com as aparentes contradições, não é com A, B, C ou D. Nós vamos aqui tratar desse assunto hoje com tato, com equilíbrio, com amor cristão, mas acima de tudo mostrando realmente fatos importantes que no decorrer dos estudos nos ajudou ainda mais a elucidar este assunto. Então estou aqui com o Marcos. Boa tarde, Marcos, que Deus abençoe. Boa tarde. Boa tarde, Demilson Carvalho, que Deus te abençoe. Boa tarde, a paz de Cristo a todos os nossos queridos e sapientes ouvintes. Marcos e Demilson, vocês trouxeram aqui um assunto interessante sobre Jesus, as primícias, mas aparentemente há contradições no comentário bíblico Adventista volume 1 de vocês, não é? Dos Adventistas do sétimo dia, e isso inclui a minha pessoa também, não é? Há alguns textos bíblicos que parecem contradizer tudo aquilo que vocês trataram. Será que o assunto ele tem sido tratado dentro de todo o seu contexto? Faltou alguma coisa aí? Não é? O que a Bíblia de fato e o comentário bíblico adventista vem colaborar acerca deste assunto? Gostaria que a partir de agora vocês tratassem então deste assunto. Antes vamos orar. Pai Santo e Eterno Deus, mais uma vez pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria ao nos conceder a mente de Cristo, para que a mente de nenhum homem sirva de juízo para a nossa mente. E ao investigarmos por nós mesmos todas as coisas referentes àquilo que vamos estudar a partir de agora, possamos realmente entender esse assunto dentro de toda a sua luz, dentro de todo o seu contexto. Que não venhamos falar nada de nós mesmos, mas tudo conforme o teu querer. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, hoje o tema que vamos abordar é as primícias Jesus e Moisés. Depois teremos um outro aspecto também que vamos abordar, que é um tópico, um momento quando as primícias não são os primeiros. É por demais importante estudarmos em primeira mão sobre as festas das primícias, pois é a base para compreendermos o que Deus realmente quer nos ensinar sobre esse tema e a sua relação com Jesus. A festa das primícias ocorria dentro das festas dos pães ázimos, os quais tinha a duração de 7 dias. Em Êxodo 12, verso 15 ao verso 20, Êxodo 13, do verso 5 ao verso 9, e Levítico 23, 6 ao 8, temos outras citações também de Números e Deuteronômio. Porém, creio que isso é suficiente para nós nos situarmos nessa questão. A festa das primícias, começando no dia 16º, a festa dos pães ázimos, ela se estendia até o 21º dia. Repetindo, a festa dos pães ázimos tinha duração de 7 dias e começava no dia 16 e ia até o dia 21 do mês de Abib. E era no segundo dia da festa dos pães ázimos que ocorria simultaneamente a festa das primícias, ou seja, no dia 16, no 16º dia. Em Levítico capítulo 23, verso 10 e 11 lá diz: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Verso 14 diz: não comereis nem pão, nem trigo,
torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. No dia 14 de Abibe, marcava-se certa porção de um campo de cevada para ser cortado no dia 16. 3 homens escolhidos cortavam a cevada em presença de testemunhas, havendo já atado os molhos antes de os cortar. Uma vez ceifados, atavam os molhos todos no sol, apresentando-o perante o Senhor como um molho das primícias. Era uma oferta de aceitação, apresentação dos primeiros frutos. Mas qual é o cumprimento da festa das primícias? A Bíblia nos informa que Jesus é as primícias dos mortos, porém há algo que precisa ser dito. As primícias no período do Velho Testamento tinham que ser aceitas. A pergunta é, como Jesus cumpriu esse aspecto da tipologia das primícias, sendo que Jesus as primícias, o que ele teria que realizar? Em Levítico é revelado que as primícias tinham que ser apresentadas a Deus. Isso indica que Jesus tinha que se apresentar diante do Pai. Porém, mais do que apenas se apresentar, Levítico ainda revela que as primícias tinham que ser aceitas por Deus. Agora, o que Jesus, as primícias, apresentou ao Pai que deveria ser aceita por Ele? Quando Jesus ressuscitou, teve um breve encontro com Maria. Houve o seguinte diálogo em João 10, verso 15 até o verso 17. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. No verso 17 temos: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai, para o vosso Deus, para o meu Deus e vosso Deus. Quero considerar aqui também com você João 20, verso 20. Gostaria que o irmão Demilson de Carvalho lesse essa citação para nós. Abra sua Bíblia, faça suas anotações, não perca o fio da meada, o raciocínio ao qual nós queremos conduzir, para que você entenda essa questão das primícias. Entenda como a Bíblia ensina a questão das primícias. Irmão Demilson, por gentileza. Não, eu penso que é uma ligeira equívoca, que eu passei aqui uma ligeira anotação para o Marcos Alves. Eu noto ali que ele anotou João 20, mas você citou João 10. Então, somente isso, que de repente alguém anota lá a passagem e não encontra. Então, somente isso. Ah, ok. No caso, é João 20, não João capítulo 10. É ligeiro. Tá informação. Ok. Tá ok. Jesus foi então ao Pai na qualidade de primícia, se apresentou diante do Pai, e em cumprimento ao que consta em Levítico 23, verso 11, ele tinha que saber do Pai se o seu sacrifício em prol do homem havia sido aceito, de que sua morte não foi em vão. É por meio do apóstolo Paulo, que está registrado em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, que sabemos que as primícias é Jesus. O apóstolo, após afirmar esse fato, passa a aplicar a ilustração que tem a ver com plantação, colheita. Ele usa termos tais como semear, verso 36 de 1 Coríntios 15, grão, trigo, semente, verso 37 de 1 Coríntios 15, e afirma de maneira contundente em 1 Coríntios 15, 42 o seguinte: pois assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Notemos, semeia-se o corpo, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita em incorrupção. 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. 44. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. E assim por diante. Vejamos, ele pega o quê? O que era já sabido para eles, porque fazia parte da cultura hebraica. Semeia-se grão, trigo, semente. Porém, Paulo usa esse conceito várias vezes. Conceito esse extraído do cotidiano agrícola. E isso tudo dentro do contexto da ressurreição. Sem nos esquecer das primícias, temos um detalhe. Sendo Jesus as primícias, onde está a colheita de onde foi ceifada as primícias, que é Jesus? Sabemos que a colheita vem primeiro. Depois,
Sem colheita não há primícias. As primícias que Jesus ressurge em glória. E onde está a gloriosa colheita, donde o precioso e glorioso primícias veio. Sabemos que Jesus é as primícias, mas precisamos saber quem é a colheita. Vamos agora entrar na questão da colheita. Em Mateus temos o seguinte relato, em Mateus 27, do verso 52 ao 53, que registra que ao Jesus expirar na cruz, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, notemos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Algumas teorias afirmam que esses santos, passado um tempo, morreram, pois não ressuscitaram em glória. Bem, é isso que se afirma, mas prestemos atenção na narrativa. Primeiro, as escrituras afirmam que após Jesus morrer, muitos santos ressuscitaram. Segundo, ele sai do sepulcro somente quando Jesus ressuscita. Agora, por qual motivo eles não saíram do sepulcro assim que ressuscitaram? Porque eles tiveram que esperar que Jesus primícias ressuscitasse. Simples. Para que se cumprissem as Escrituras. Jesus ressuscitou segundo as Escrituras. Isso aqui temos em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 4, qual registra. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus ressuscitou segundo as Escrituras. O dia no qual Jesus se levantou do sepulcro foi exatamente no mesmo dia em que o sacerdote oferecia as primícias da colheita do campo, da seara, diante de Deus no templo. Melhor dizendo, no dia 16 de Abib, sendo Cristo as primícias, nesse mesmo dia, Jesus se levantou dentre dos mortos para cumprir a tipologia da festa das primícias. Cristo sendo as primícias, existe a necessidade de haver colheita, pois isso é de acordo com as Escrituras. Sem colheita não existe as primícias. Em que dia a colheita era preparada para ser ceifada? Era no 14º dia. Neste mesmo dia um cordeiro era sacrificado. Jesus morreu segundo as Escrituras no 14º dia. Em outras palavras, no mesmo dia em que Jesus morreu, era preparada a colheita. Notemos, a colheita era preparada para ser ceifada, mas as primícias somente eram apresentadas no 16º dia. O cumprimento dessas profecias se deu quando a colheita de santos ressuscitaram no 14º dia, que era o dia em que a colheita nos campos era preparada para a ceifa. No dia 16º, Jesus, as primícias dessa colheita de santos que foram ressuscitadas, ressurgiu dos mortos na qualidade de as primícias dos mortos. Repito, quando Jesus morre, os mortos são ressuscitados, que são a colheita de santos, do qual Jesus, que é a primícia, haveria de ressurgir. Em que dia? No 16º dia, quando as primícias eram apresentadas. Paulo revela que se as primícias da massa são santas, e se a raiz for também santa, tudo na massa e tudo nos ramos também será santo. Leamos essa citação em Romanos 11,16, o qual diz: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também o serão os ramos. Paulo está se reportando a Números, capítulo 15, do verso 20 ao 21, com respeito à massa. E a raiz é uma referência à oliveira, conforme nós podemos ver em Romanos 11, verso 24. Leiamos com respeito à massa. Em Números 15, 20 diz: das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis um bolo como oferta da eira, assim o apresentareis. Em Números 15, 21 nós temos: das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis ao Senhor a oferta das vossas gerações. Mantenhamos o foco nos termos raiz e ramo. Porém, sem nos atermos à interpretação de que vem a ser as primícias, fica o conceito de que a raiz é santa, os ramos também são santos. Isso nos traz a lembrança o quê? Seara, colheita, plantação. Jesus, as primícias, ressurgiu em glória, correto? Se as primícias é glorificada, a colheita também é gloriosa. Se Jesus, as primícias, ressurgiu em glória, a colheita do qual foi retirada a primícia gloriosa também possui glória. Em outras palavras, aqueles santos que ressuscitaram quando Jesus morreu, foram ressuscitados em glória, receberam o dom da imortalidade, o dom da vida eterna. Por quê? Jesus, que as primícias é gloriosa, então, e se cumpriu, esses santos que ressuscitaram justamente no 14º dia,
Momento esse em que a colheita era preparada para ser atada e cortada, para ser apresentado no 16º dia, que foi justamente o dia em que Jesus ressuscitou. E como Paulo nos revela que se a raiz é santa, os ramos também são santos, isso conclui-se que Jesus, as primícias gloriosas, só poderia ter surgido de uma colheita gloriosa, que são justamente esses santos que ressuscitaram em glória. E isso está de acordo quando Paulo afirma: cada um, porém, na sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Realmente, as escrituras se cumpriram na ordem, a colheita, as primícias. Leiamos mais esse detalhe em Jeremias 2, verso 3. Então Israel será consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Nós temos as primícias da sua colheita. Não existe primícia se não houver colheita. Sabemos muito bem que Israel, anteriormente chamado Jacó, não era o filho mais velho. Ele não era o primeiro. Vemos aqui que a menção às primícias e à colheita está indicando o quê? Proeminência. A Bíblia demonstra claramente que a existência das primícias se dá somente se houver colheita. Então não precisamos que Paulo mencione a colheita, pois sabemos que o existir das primícias indica que há colheita. Mas essa colheita vai de um ponto ao outro, se estende para antes e para depois de Jesus. É uma colheita que tem um significado escatológico que não podemos desprezar. Por quê? Mateus capítulo 13, verso 30, leamos o que o registro sagrado nos diz. Lá diz: deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Mateus 30, verso 39. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa, notemos, e a ceifa é a consumação do século. Ceifa de quê? Ceifa sem colheita? Se as primícias já estão no céu, graças ao Senhor, que é o Senhor Jesus, a colheita está na terra. A colheita que foi ajuntada desde o primeiro homem que morreu, que foi Abel, até os dias de hoje. Agora vejamos Apocalipse capítulo 14, verso 15, que diz assim: outro anjo saiu do santuário. Notemos, Apocalipse 14, verso 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tu o quê? A tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Quem é esse que está com a foice? Quem é esse ceifador? Jesus. A vinda de Jesus é comparada a uma grande ceifa da colheita da terra. Nessa ceifa serão recolhidos os frutos da salvação de Jesus, tanto vivos como ressuscitados. Todos os santos de todas as eras serão reunidos para o celeiro celestial. Jesus não é as primícias somente porque ressuscitou em glória, pois Moisés no Monte da Transfiguração apareceu em glória, mas porque foi e é o único que pôde garantir a vida eterna. Foi o único que poderia comparecer perante o Pai e saber dele se o sacrifício perfeito e puro havia sido aceito. E isso torna Jesus singular. Marcos, só uma questão, uma perguntinha aqui, que isso entra um pouco naquela questão de Moisés também, não é? Porque muitas pessoas sinceras alegam que Jesus é as primícias, então Moisés, por exemplo, não poderia ser o primeiro. Mas a questão das primícias aí não significa que Jesus é as primícias no sentido de qualidade também, de ser o melhor, porque veja bem, no comentário bíblico adventista, que algumas pessoas sinceras citam, na página 676, aliás, foi citado de forma incompleta. Tá? Isso tem que ficar bem claro na mente do ouvinte, ou a pessoa passou desapercebida, ou não sei o que ela teve em mente aí. Porque a parte que foi citada incompleta, da metade para frente, começa assim, ó. Isso tinha que ter sido citado também, na minha opinião. Isso significava tanto o melhor dos primeiros frutos. Essa parte não foi citada, e como os primeiros frutos. Aí sim, aí vem a outra parte. Assim como esses primeiros frutos da colheita da terra eram apresentados a Deus, Cristo se apresentou ao Pai como o primeiro da colheita da ressurreição. Dessa metade para frente que foi citado, ok, mas aquela anterior que eu citei trata da questão do melhor. Então, pelo que eu vejo no contexto dos pães asmos, que significava o pão sem fermento, o fermento é símbolo do pecado, Jesus, ele era o cordeiro imaculado, sem defeito, sem pecado. Então é nesse sentido também que eu entendo as primícias, porque ele foi o único que ressuscitou em glória e que nunca cometeu pecado. Muito bem, vamos então nessa questão. Mas você vai entrar nessa questão também? Vou. Agora a pergunta que fica é: onde foram parar esses santos que ressuscitaram quando o Senhor Jesus morreu na cruz?
Vamos à primeira pista em Salmo 68, verso 18, diz: subisse às alturas, levasse cativo o cativeiro, recebesse homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Uma qualidade do rebelde é a rebelião, que é como o pecado de feitiçaria que nos indica em 1 Samuel 15, 23, diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Deus não receberia rebeldes como dádivas, pois o rebelde equivale ao feiticeiro. Então aqui vemos o quê? Receber esses homens por dádivas. Deus não receberia rebeldes como dádivas. Em Efésios 4, verso 8, se cumprindo aquilo que o salmista Davi registrou no Salmo 68, verso 18, diz, Efésios 4, verso 8: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. No verso 9 temos, ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Isso está se referindo a quem? A Jesus, sem dúvida alguma. E aquele que desceu, que é Jesus, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Esses versos de Efésios capítulo 4 se encontram dentro do contexto da ressurreição, não há como negar. O salmista Davi afirma que Deus recebeu homens como dádivas. O que são dádivas? Dádivas são ofertas espontâneas. O povo de Israel devia dar do seu melhor a Deus. E no Salmo 68, homens foram levados para as alturas como dádivas. Os cativos da morte foram levados por Jesus para o céu. Paulo afirma que, em Efésios 4:10, o seguinte: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus e para encher todas as coisas. Notemos que Jesus subiu e encheu todas as coisas. O termo encher, do grego plerô, tornar cheio, significa tornar cheio, completar, preencher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente, tornar pleno, completar, preencher até o topo, preencher até a borda. Ainda falando sobre dádivas, leiamos os seguintes versos que se encontram em Números 18, verso 11 e verso 29 de Números 18, diz: também isso se dará a oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e as tuas filhas contigo, dei-as por direito perpétuo. Mas eu quero tratar aqui, dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. No verso 29 temos: de todas as vossas dádivas apresentareis toda oferta ao Senhor. Ou seja, dádivas, homens dados como dádivas para o Senhor. Jesus ascenderá ao céu, levou os cativos da morte com ele. Agora vamos analisar o que realmente o comentário bíblico adventista tem a dizer sobre essa questão das primícias. O comentário, ao falar sobre Números 18, verso 13. Qual volume? Volume 1. Volume 1. Se é em português, no momento estamos apenas com o volume 1. Agora, vamos falar sobre Números 18, verso 13. Lá nada diz sobre as primícias. Isso fica a cargo do que vem exposto sobre o verso 13, que se encontra nas páginas 960 a 961, que menciona o seguinte: as suas primícias, aí diz, pode ser uma referência ao tempo, aquilo que amadurecesse primeiro na plantação, mas também à qualidade. Mas na página 676 temos o ápice da questão, que seria bom dizer que foi mencionado pela metade, ou seja, foi dito com a intenção de induzir o ouvinte ao erro, foi mutilado para dar o sentido contrário ao que ele realmente pretende afirmar. Leiamos o comentário sem mutilações. Vamos ler todo o comentário. Ali diz: as primícias dos frutos. Comentário Adventista, volume 1, página 676. Lá diz: isto significa os primeiros frutos. Isso significa tanto o melhor dos primeiros frutos. Notemos, significa tanto o melhor dos primeiros frutos, como os primeiros frutos. Assim, os primeiros frutos da colheita da terra eram apresentados a Deus. Cristo se apresentou ao Pai como o primeiro fruto da colheita da ressurreição. A sombra de todos os rituais e ofertas da lei cerimonial encontrou o seu cumprimento, encontraram a sua realidade. Mencionando também o comentário. Se o comentário é verdadeiro quando cita uma questão como essa, com certeza o comentário será verdadeiro quando ele cita outras questões focadas nas primícias. E eu quero destacar aqui Atos 26, verso 23, conforme o comentário bíblico Adventista Sétimo Dia, de 1988, na página 437. Qual volume é? Volume 6. Cristo é as primícias dos que dormem.
é o primogênito dentre os mortos. Também foi o primeiro a proclamar que os mortos viveriam por meio da fé nele. Em que tempo se refere? Cristo não foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, senão Moisés. Cristo foi o primeiro em preeminência. E como autor da vida, como ele venceu a morte, garantiu a vida a todos os que confiam nele e em seu poder. Sua ressurreição assegurou a ressurreição geral de todos os justos, pois ele trouxe a luz da vida eterna para todos. Então, se eu devo concordar com o comentário, volume 1, que fala sobre Deuteronômio, as citações que citamos agora, temos que concordar também com o comentário no volume 6, de 1988, na página 487. Se eu quero ser honesto e correto, eu tenho que fazer uso de todas as fontes. Eu tenho que ver o que os autores dizem sobre o assunto como um todo. Ao fazer isto, o que eu estou fazendo? Estou usando uma prática hermenêutica de interpretação correta e honesta. E apresentar a você, meu querido ouvinte. Continuando essas questões também a respeito dos Mateus 27, verso 52. E eu quero reforçar de novo essa questão, se o comentário foi verdadeiro, mesmo citado truncado, ele é verdadeiro quando cita o quê? Só Mateus registra esse fato, ou seja, aqueles mortos que se levantaram, que ressuscitaram, quando Jesus expirou na cruz, e só saíram das sepulturas e adentraram a cidade de Jerusalém após a ressurreição do Senhor Jesus. Lá diz, só Mateus registra esse fato relacionado com a crucificação e a ressurreição de Jesus. Deveria notar-se que, se bem que as tumbas se abriram no momento da morte de Cristo, os santos ressuscitados não saíram até depois de que Cristo ressuscitou. Quão apropriado foi que Jesus havia saído da tumba juntamente consigo alguns dos cativos a quem Satanás havia mantido no cárcere da morte. Esses mártires saíram com Jesus dotados de imortalidade. E mais tarde ascenderam com ele para o céu. Se o comentário está correto em Deuteronômio, verso 6, ou melhor, Deuteronômio, essas citações que foi, até desculpa, não é Deuteronômio, viu, queridos? É Números 18, e depois a página 600 e... Deixa eu recordar aqui, a página que nós estamos considerando, nós consideramos aqui Deuteronômio 18:13, e depois, que está na página 960 e 961, e a página 676, que é o foco. Então, se o comentário é honesto em afirmar isso, então ele tem que ser honesto quando ele afirma em outras questões. Agora, Moisés ressuscitou ou não? As Escrituras revelam que pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, toda a questão será decidida. Isso está em 2 Coríntios 13, verso 1, que diz assim: essa é a terceira vez que voltei convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. É bíblico. Vamos agora ouvir o testemunho de 5 testemunhas que falam a respeito da ressurreição de Moisés. As testemunhas são o batista Robert Jameson, o batista Fawcett e o batista David Brown, em seu conhecido comentário, que eu vou até citar, comentário exegético explicativo da Bíblia, publicado em 1969, na página 141, pela editora K. Batista de Publicações, em espanhol. Vamos então ao que eles afirmam? Eles dizem: Moisés representava a lei, e Elias os profetas, e os dois juntos, todo o testemunho das antigas escrituras e dos santos do Antigo Testamento. Quero ler de novo. Moisés representava a lei, e Elias os profetas, e os dois juntos, ou seja, Moisés e Elias, os dois juntos, eles representavam o testemunho das antigas escrituras e dos santos do Antigo Testamento. Testemunhava de quê? Aí diz, a Cristo. Aí, olha a revelação, irmãos. Agora representado não em livro, senão homens viventes. Ou seja, Elias e Moisés, homens viventes, dando testemunho daquilo que foi escrito pelos profetas. Agora, comentando sobre Judas 9, Fawcett, Brown e Jameson, eles comentam o seguinte sobre Judas 9: pela palavra disputando ou debatendo em controvérsia. Ou escute, Judas 9, pela palavra disputando ou debatendo em controvérsia, é claro que foi uma contenda judicial sobre o corpo de Moisés, seu corpo literal.
Satanás, tendo o poder da morte, se opôs à ressurreição dele, com base no pecado de Moisés em Meribá, ao haver dado o cabo do egípcio, que o corpo de Moisés foi ressuscitado, aparece por sua presença com Elias e Jesus, que estavam em corpo na transfiguração. Quero ler de novo. Seu corpo literal. Satanás, tendo o poder da morte, se opôs à ressurreição dele. Adam Clarke, outra testemunha, diz, com respeito ao monte da transfiguração: Elias veio do céu no mesmo corpo com que deixou a terra, pois fora trasladado e não viu a morte, e o corpo de Moisés fora provavelmente ressuscitado, como sinal ou penhor da ressurreição. E como Cristo está para vir a julgar os vivos e os mortos, porque nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ele certamente deu plena representação deste fato na pessoa de Moisés, que morrera e então fora trazido à vida. E na pessoa de Elias, que nunca provou a morte antes. Ambos os corpos, Moisés e Elias, apresentavam a mesma aparência para mostrar que os corpos dos santos glorificados são os mesmos, quer a pessoa seja arrebatada ou ressuscitada. Vamos para o quinto testemunho. Tivemos esse testemunho de Faust, tivemos o testemunho de Brown, tivemos o testemunho de Jameson, tivemos o testemunho de Adam Clarke. As escrituras dizem que pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas está resolvida toda a questão. Mas agora eu quero o último testemunho de Arthur Brumfield em seu livro, um livro muito interessante, e eu até citei ele aqui noutra ocasião. Ele comenta o seguinte: no Monte da Transfiguração apareceram 2 homens que conversavam com o Senhor Jesus acerca do que ele estava para realizar. Neste caso são dados os nomes, eram Moisés e Elias. Bem, podem eles ser os 2 candeeiros que estão perante o Deus da terra? Pois Moisés representa aqueles que morreram e ressuscitarão. Como é que Moisés vai ressuscitar, vai representar mortos, vão ressuscitar, se Moisés, segundo a teologia popular, não se crê que ele está morto, mas é uma alma imortal? Elias representa aqueles que nunca morreram, mas serão arrebatados para o céu quando ocorrer o arrebatamento. Como o comentário, a primeira vez que foi citado as primícias, né? Ele foi citado, então eu creio que o comentário bíblico adventista do 7º dia é confiável, porque foi citado. E o comentário volume 1, adventista comentando, Deuteronômio 34, verso 6, diz assim, no verbete sepultura: somente Yahvé sabia o local exato onde Moisés morreu. O diabo teria ficado muito feliz em continuar mantendo Moisés nos laços da morte. E com esse propósito existiu a Cristo. Moisés, porém, foi ressuscitado e levado ao céu. Bom, se diz a verdade num ponto, com certeza deve estar dizendo a verdade no outro, porque está se tratando sobre o mesmo ponto, sobre o mesmo assunto. O Alexandre tem uma pergunta a ser feita. Gostaria de dizer que essa citação que eu fiz de Arthur Brumfield está no livro O Futuro Glorioso do Planeta Terra, 6ª edição, editora Betânia, de 1987, página 164. E agora, antes, eu gostaria de dar prosseguimento aqui às questões de as primícias que não são os primeiros. Nosso irmão Denise de Carvalho tem uma colaboração importante para nos dar, mas antes disso o Alexandre tem um comentário a fazer também. Então, um outro detalhe que tem que citar também, porque uma vez que as pessoas sinceras citam o comentário bíblico volume 1, como eu disse, precisa citar todo o contexto. A gente mostrou na primeira parte, quando eu li, que foi citado da metade para o final. Não citou o começo, que tem a questão melhor. Tem que citar tudo, Alexandre. Tem que citar tudo. E no mesmo comentário bíblico volume 1... E tem que correr atrás para ver, porque o comentário não para só por aí. Exatamente. Cada um tem que estudar por si. Hoje em dia, sim, cada um tem que estudar por si. Porque é igual o Tenorex. Será enganado. É igual o Tenorex. Parece, mas não é. Satanás citou lá o Salmo 91 para Jesus, mas ele não citou a parte para que te guarde em todos os teus caminhos. Então tem que tomar cuidado com isso. Porque, veja bem, no comentário bíblico adventista do 7º dia, volume 1, antes do Demilson falar, depois eu creio que vou dar a minha meia hora para vocês ainda hoje, pra gente esgotar esse assunto de uma vez hoje, tá? Porque já tá ficando até cansativo ficar repetindo ele toda vez. Mas é importante deixar ele bem claro na mente das pessoas. Lá no comentário, então, volume 1, comentário bíblico, volume 1 da Igreja Adventista 7º dia, edição de 2011, falando sobre o Deuteronômio, versículo 6 ali, comentando sobre o sepultamento de Moisés e tudo mais, na parte ali, Bet Peor, que comenta no versículo 6, não é? E depois a parte sepultura,
O comentário bíblico diz, ó, somente Yahvé sabia o local exato onde Moisés morreu. O diabo teria ficado muito feliz em continuar mantendo Moisés nos laços da morte. E com esse propósito resistiu a Cristo. Moisés, porém, foi ressuscitado e levado ao céu. Então, por exemplo, se a gente pega o comentário bíblico adventista e cita lá, não é assim como os primeiros frutos eram apresentados e tal, e tal, e tal, Cristo também se apresentou como as primícias, tal, não é aquela coisa toda. Dá a impressão, então, que a gente está entrando em contradição com nós mesmos. Mas o mesmo comentário diz que Moisés foi ressuscitado. O comentário bíblico adventista diz que nós, adventistas, no dia acreditamos que Moisés foi ressuscitado. Então, tem que citar tudo isso daí, não pode citar só uma parte. Isso não é legal, não é saudável. Não é saudável. E outro detalhe, a questão de pegar as primícias, que era o tipo, que era sombra, e aplicar dentro de um contexto antitípico, que é a realidade, é uma coisa completamente diferente. As pessoas têm que ser orientadas que Jesus, que apesar de existir a analogia tipológica, nem tudo que está ali temos que considerar a par e passo. Fica um ensinamento, a conceitos, a princípios ali. E tem outro detalhe também, não é? Veja bem, antes do Denilson falar novamente aqui, mas vai ter mais meia hora, viu, Denilson? Fica tranquilo. É o seguinte, por exemplo, se a gente for pegar esse texto ao pé da letra, dizendo Jesus as primícias dos que dormem, aí depois os demais, aquela coisa toda. Então, por exemplo, a gente vai ter problema com aquele texto onde Jesus disse assim, que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. E aí? Né, então, e aí vai ter problema todo mundo. Aí todo mundo vai estar no mesmo pacote, então. Se há contradição, todo mundo vai estar no mesmo pacote, porque o pessoal que não crê que Moisés estava ali na transfiguração com o corpo glorificado, ressurreto, eles colocam Elias lá no céu e Enoque. E aí? Mas esse texto diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Vai ter problema. Outro texto, que a morte reinou de Adão até Moisés. Se eu levar isso ao pé da letra, quer dizer que ninguém então morreu depois de Moisés. Mas tem uma explicação. Esse texto também tem a explicação que nós estamos colocando aqui, que é o contexto. Jesus é as primícias na questão também de melhor, de qualidade, porque ele era o pão ázimo, o pão sem fermento, o pão sem pecado. Não foi Moisés que apareceu ali e se apresentou ao Pai, Pai, aqui estou, né? Receba o meu sacrifício, pois eu sou a ressurreição e a vida. Não foi, Moisés era pecador. Agora ele foi ressuscitado com qual objetivo? De mostrar que os que morrem em Cristo ressuscitarão. E Elias estava ali, representando que os que vão ficar vivos até a vinda de Jesus serão arrebatados. E Jesus é as primícias no sentido de que ele nunca. Demilson, começa então aí. Você tinha uma parte que iria fazer na primeira meia hora. Então, Demilson, vamos lá. Ô, Marcos, você prefere você, Marcos, então? Ah, tá. Então, tudo bem. Vamos trocar então. Então, o Marcos vai concluir, não é? Isso. E aí o Demilson vai entrar com aquela parte que ele ficou de fazer na primeira parte. Ok. O tópico nosso agora, para concluirmos, é as primícias que não são os primeiros. Precisamos dar maiores esclarecimentos a essa questão. Vamos considerar novamente os seguintes versos primeiro, vamos para Tiago 1, verso 18. Lá diz... Desculpa. Tiago 1, verso 18. Lá consta: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Isso é o que está na João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Como que primícias. Porém, na João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, o verso é traduzido assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Em um temos como que, em outro nós temos apenas como. Ok. Agora vamos nos debruçar sobre o tema de Tiago 1, verso 18. Temos o termo como, que na verdade é uma conjugação conformativa e não uma figura comparativa. É como esta frase: ela do menino como fazem todas as mães. A Bíblia Judaica Completa nos fornece uma interessante tradução que captou bem o que o apóstolo Tiago tinha em mente. Vejamos, é a Bíblia Judaica Completa, em Tiago 1, verso 18, ou Iacov. Lá diz: tendo feito sua decisão, ele nos gerou mediante uma palavra confiável, para que pudéssemos ser uma espécie de primeiros frutos de tudo que ele criou.
Notou? O tradutor da Bíblia Judaica Completa, David Stern, faz o seguinte comentário esse que se encontra no seu Comentário do Novo Testamento Judaico. Lá ele diz: nós somos uma espécie de primeiros frutos, e tudo o que ele criou conforme inferido em Romanos 8, versos 19 a 23 e 29, e 1 Coríntios 15, 20 e 23. Observamos que o comentarista afirma que somos uma espécie de primícias, nada é dito sobre comparação. Esse comentário do Novo Testamento Judaico, edição 1 de 2008, publicado pela editora Atos. Hoje é outra editora que publica, mas naquele momento era a editora Atos, que é essa primeira edição, na página 790. A Bíblia King James traduz, sabe como essa citação, irmãos queridos? Que nós somos como uma espécie de primeiros frutos de suas criaturas. Então aqui não está comparando, está dizendo realmente que somos. Então, longe de ser uma comparação, Tiago está fazendo uma afirmação, ou seja, ele e aqueles a quem ele se referiu em sua epístola eram as primícias das criaturas de Deus, e ponto. Indicando o quê? Proeminência. Vamos agora analisar Romanos 16, verso 5, que diz: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Gostaria de deixar que outros respondessem por mim. Se primícias aqui significa que Epêneto foi o primeiro a ser convertido na Ásia Menor, ou se primícias aqui significa apenas que ele tinha a proeminência. Para isso quero citar o léxico do Novo Testamento grego-português, escrito por Wilbur Gingrich e Frederick Dunker, publicado pela Edições Vida Nova de 1991, na página 27. Eles assim se enunciam sobre a questão das primícias em Romanos 16, verso 5. Primícias, os primeiros frutos de qualquer colheita. Ok? É o que temos lá em Deuteronômio. Consagrados antes dos outros poderem usar. Aí ele cita Romanos 11, 16 e Números 15, do versos 18 ao 21. Porém, ele de maneira magistral e correta, ele coloca o sentido figurado do termo primícias. E ele usa, sabe qual os versos, meus queridos irmãos? Dizendo que o termo primícias está usando de forma figurada. Ele alista Romanos 15, verso 6, que é esse que fala de Epêneto, primícias da Ásia. Ele usa 1 Coríntios 15, verso 20, e Apocalipse 14, verso 4, ou seja, é o uso figurado da palavra. Agora tem uma informação de grande importância sobre as primícias, o qual se encontra na Bíblia de Estudo, palavras-chave, hebraico-grego, Bíblia esta editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, nas páginas 7.225 a 7.226. Preste muita atenção, o nosso irmão Denilson de Carvalho está com a Bíblia aqui, eu estou vendo a Bíblia. Irmão Denilson, por gentileza, leia, essa é importante, para as pessoas poderem perceber que primícias nem sempre é primeiro do primeiro, ó, 1, 2, 3, nem sempre é assim. Isto, o irmão Denilson agora vai ler para nós, isso na Bíblia, no dicionário que tem anexado esta Bíblia. Preste muita atenção, preste a máxima atenção nessa Bíblia, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Pode ler, irmão Denilson. Eu tenho um amigo professor de Bíblia, eminente teólogo, e este deu-me esta bênção extraordinária de Deus, que foi a recomendação para que eu comprasse esta magnífica edição bíblica da CPAD, Casa Publicadoras das Assembleias de Deus. Segundo a impressão, 2011, esta maravilhosa Bíblia aqui, uma Bíblia especialíssima, incomum, sui generis, intitula-se, está aqui na capa de couro, coisa linda, de luxo, Bíblia de Estudos, palavras-chave, hebraico-grego. Recomendo de coração esta magnífica Bíblia a todos aqueles que são, digamos, como que leigos na teologia,
que querem entender a Bíblia mais a fundo, em termos de expressões hebraicas, expressões gregas, e que não podem ou não querem cursar teologia, não têm condições para aprender hebraico, grego. É uma Bíblia realmente para os neófitos, para os leigos, para os iniciantes da matéria. Não traz comentário. Eu, particularmente, odeio comentário bíblico, porque geralmente está errado, pode estar certo, então eu prefiro ir diretamente aos significados nos originais. O que significa aquela palavra em hebraico? Vamos ao dicionário, um bom dicionário hebraico-português. O que significa aquela expressão em grego? Consulto, de preferência, o melhor dicionário que está na praça de grego-português, etc. Então, muito obrigado, meu querido amigo proeminente teólogo, por essa recomendação bendita que eu comprasse. Custou apenas R$100. É uma Bíblia que, pelo meu entendimento, vale uns R$300 de luxo. É imenso, quase uns 3 quilos. É uma biblioteca aqui, é uma biblioteca, é sensacional, uma enciclopédia. Então eu recomendo assim de coração essa magnífica Bíblia aos adventistas, aos pentecostais, aos católicos, será mundo e todo mundo, enfim. Quanto à livraria, claro que eu não ganho para fazer comercial, então sem comercial você encontra essa Bíblia nas melhores livrarias cristãs evangélicas da capital de São Paulo. Bom, primeiramente então a passagem aqui resumida acerca das primícias. Então, Levítico capítulo 23, alguém quiser anotar, versículo 9 em diante, ou apenas versículos 9 e 10. Então, Levítico capítulo 23, versículos 9 e 10, onde eu leio: as primícias. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que eu vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho de primícias, ou das primícias da vossa cega ao sacerdote. Então a palavra primícias nessa Bíblia aqui está sublinhada a um traço aqui embaixo da palavra, ou abaixo da palavra, na verdade, desculpem, abaixo, não embaixo. E há um número aqui na frente, e este número aqui é 7225, ou seja, esse número remete-nos ao dicionário hebraico-português, que segundo foi-me recomendado pelo mesmo teólogo que recomendou-me essa bênção, esta magnífica Bíblia. Então é o melhor do mundo, o melhor hebraísta, melhor lexicólogo, tanto hebraico como em grego, famoso Strong, ou James Strong. E esse dicionário não vem à parte, faz parte aqui da encadernação da Bíblia, os dois, tanto o hebraico como o grego. Então vamos ao dicionário hebraico-português, indo ao número de referência para o estudo, então, ao entendimento ali. Eu tirei aqui da número 7225. Então, 7225, aqui está. Então, 7225, vem aqui. A palavra hebraica para primícias é Reshit. Reshit. Temos aqui as letras, da esquerda para a direita, não vem um caso aqui, porque o amigo aí não vai entender hebraico, não dá para transmitir os desenhos das letras, são como seu significado. Reshit, da mesma raiz que 7218, o que remete-nos aqui a palavra Rosh. Isso fica para outra ocasião. Vamos ao Reshit, da mesma raiz que, então vem, os significados. Primeiro, em lugar, tempo, ordem ou posição. Então o Reshit não significa necessariamente um primeiro no sentido numeral ordinal, primeiro, segundo, terceiro, etc. Mas aqui, sentido de posição, especificamente uma primícia. Princípio, primícias, melhor. Então o Reshit quer dizer o melhor coisa, o melhor principal. Não apenas o primeiro, no sentido de primeiro, segundo, terceiro, e sim principal, obra-prima, mais excelente, primeiro fruto, melhor parte, novo. E atenção, muita atenção, pessoas que gostam como eu de se aprofundar em gramática, de ser pessoas de ter um conhecimento perfeito, profundo e irrefutável em gramática. Qual seria a designação gramatical na sintaxe para a palavra hebraica Reshit? Primícias, seria um adjetivo, seria um numeral ou seria um substantivo? Então responde-nos aqui em termos gramaticais esta magnífica e recomendável Bíblia da Igreja Assembleia de Deus. Diz aqui, substantivo, não é numeral, é substantivo, que significa o princípio, o primeiro, o principal,
o melhor, as primícias, etc. Portanto, fica claro que primícias do hebraico reshit, não apenas o primeiro no sentido de qualidade, o principal, o melhor, o mais excelente. Só que disse-nos aqui que essa palavra vem da raiz do adjetivo rosh. Então vamos aqui à numeração 7218, rosh, de uma raiz desusada que aparentemente significa sacudir a cabeça, etc., figurado de tempo, posição, etc. Então primícias, sentido de posição, e não apenas o primeiro colhido, ou o primeiro a ser ressuscitado, etc. Mas ainda que, virando a página, temos mais acerca do significado de primícias do hebraico reshit. Temos aqui: em outras ocasiões, a palavra indica o mais elevado de alguma coisa. E comparando a ressurreição de Jesus com a ressurreição de Moisés, Jesus comparado com Moisés, pessoa para com pessoa, Jesus não é um ser muito mais elevado do que Moisés, já que foi ele que, como Filho de Deus, o Verbo, já que foi por intermédio dele, do Filho de Deus, o Verbo, que o Pai criou todas as coisas, já que tudo foi feito por ele, o Filho, e sem ele nada do que foi feito se fez, já que foi ele que, como o arcanjo Miguel, ressuscitou a Moisés, sendo que então, aparentemente, ele não tinha poder para repreender o diabo, porque disse: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Mas e o Senhor tetragrama, lá de Zacarias capítulo 3, versículos 1 a 3, então não é ele mesmo quem diz ali, o tetragrama: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Então disse o tetragrama, Yud Rei Vav Rei, que seria Jeová, Javé ou Yavé, não importa, essa palavra realmente é falsa, mas o Deus ali representado, o tetragrama, o verdadeiro, o Pai no caso é quem diz em Zacarias 3, de 1 a 3, o Senhor, o Pai, o tetragrama, te repreenda, ó Satanás. Se o próprio Pai, então não diz assim: ó Satanás, eu te repreendo, porque o Filho não poderia dizer: ó Satanás, que meu Pai te repreenda, mesmo como o Verbo, o Filho de Deus, o arcanjo Miguel, na disputa pelo corpo de Moisés, pela ressurreição de Moisés, já que, pelo que eu entendo, nem Satanás, muito menos o Filho de Deus, nenhum deles estava interessado em fazer sabão do corpo de Moisés, ou em mumificar o couro para guardá-lo como um troféu, dependurado na parede lá, como um enfeite, um amuleto, não? Então o caso ali foi mesmo a ressurreição de Moisés. Então, completando aqui a questão das primícias, em outras palavras, a palavra indica os mais antigos, os primeiros produtos, ou resultados de alguma coisa, e etc. Portanto, fica muito claro aqui o sentido da palavra primícias, de acordo com o hebraico, porque a palavra reshit é substantivo, não é adjetivo, não é numeral. E temos aqui, para completar então, Marcos Alves e Alexandre Bernardes, então, uma outra palavra derivada de rosh, da raiz rosh, tanto quanto reshit, é a palavra rissoni. Rissoni. Então, disse aqui: adjetivo que significa primeiro. A palavra deriva do substantivo rosh e corresponde bem de perto ao significado do adjetivo rishon. Ela aparece apenas em Jeremias 25, versículo 1. A palavra do Senhor a respeito de todo o povo de Judá veio a Jeremias no primeiro ano do reinado do rei Nabucodonosor sobre toda a Babilônia. Portanto, aqui, primeiro ano, sentido numeral, adjetivo que é numeral. Primeiro, segundo, terceiro, claro. Aí, aqui sim, rishone, então significa primeiro no sentido de comparação com o que os que viriam depois, segundo, terceiro, quarto, até o infinito. Portanto, como a palavra para primícias a palavra para primícias, então, deu o que? O 7225? Como a palavra para primícias é reshit, reshit, então, e não rishone. Então, primeiro no sentido do mais excelente, do principal, não primeiro no sentido de Cristo ter sido o primeiro a ser ressuscitado para a glória, porque este foi indubitavelmente Moshe, ou Moisés. Então, prezado ouvinte, precisamos dizer mais alguma coisa? Passemos então para o próximo verso, 1 Coríntios 16, verso 15, que diz: e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Caia e que se consagraram ao serviço dos santos. Falemos agora sobre Estéfanas.
as primícias da Acaia. A Acaia era uma região que fazia parte da Grécia continental. Não era uma cidade-bairro, era uma região assim como São Paulo capital, que tem várias cidades, que formam com isso o estado de São Paulo. Bem, a Acaia possuía duas cidades importantes que eram Atenas e Corinto. Tome nota disto, Atenas e Corinto. Sendo assim, Estéfanas, para merecer o título de o primeiro cristão em Acaia, tinha que ser o primeiro cristão batizado na região de Acaia. Paulo envia sua carta aos Coríntios e vemos que a família de Estéfanas e ele residiam em Corinto. Mas Atenas também estava na região da Acaia. E segundo o livro de Atos dos Apóstolos, os primeiros conversos na região da Acaia vieram de Atenas e não de Corinto. Leiamos, em Atos 17, versos 33 e 34 diz: quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, ou Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Ou seja, com eles outros homens se agregaram a Paulo e creram. Então, os primeiros conversos da região da Acaia foram os atenienses, dentre eles Dionísio, Damaris e com eles outros. E não Estéfanas. Após esse fato, Paulo foi então para Corinto. Em Atos 18, verso 1 diz: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Agora você pode perguntar: mas Paulo foi para Corinto? Mas será que alguém não tinha ido antes lá e convertido Estéfanas? Vamos deixar que a Bíblia responda. Vamos ver, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 16, diz assim: batizei também a casa de Estéfanas. Ou seja, Estéfanas recebeu o evangelho de Paulo e foi batizado por Paulo. Mas antes de Estéfanas, quem foi batizado em Acaia, na região de Acaia, foram os atenienses. Sendo assim, o uso de primícias para Estéfanas se refere à proeminência, nada mais, porque ele não foi o primeiro cristão batizado na região da Acaia, mas foi Damaris, foi Dionísio e juntamente com eles outros atenienses, e não quem era de Corinto, como no caso de Estéfanas. Então assim fica demonstrado, irmãos, que com o uso das Escrituras não tem como negarmos que primícias aqui significa preeminência, e não o primeiro cristão de Acaia, no caso de Estéfanas. E terminando, isso dá então, ou seja, nos ajuda a entender o porquê de Moisés lá no Monte da Transfiguração. Tem um texto na 2 de Pedro, capítulo 1, 16 a 18, 2 de Pedro, capítulo 1, 16 a 18, que diz assim, olha o que Pedro disse, que esteve lá no Monte da Transfiguração, viu Elias e Moisés, porque Jesus era real, então Elias também era real, e Moisés também era real. Exatamente. Olha só, porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado em quem me comprazo. E essa voz dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. Vira ali o que, pessoal? A pessoa de Jesus, a pessoa de Elias, a pessoa de Moisés. Alguns vão dizer, não, mas ali era o Espírito de Moisés. Pessoal, vamos ficar com o que diz a palavra de Deus. Está muito claro, depois do que nós estudamos hoje. Alguns sinceros chegam até a dizer, não, mas ali era uma visão. Só que se você for ler os outros livros, não vem a expressão visão, mas não conteis a ninguém o que vocês viram. Mas olha só, pensa bem comigo para a gente terminar. Qual a diferença desse episódio da transfiguração, onde eles ouviram, este é meu filho amado em quem me comprazo, com aquilo que aconteceu quando Jesus foi batizado e todo mundo presenciou literalmente a voz: este é meu filho amado em quem me comprazo. A pomba era uma realidade, a voz de Deus era uma realidade. Não pode ser diferente o Monte da Transfiguração, queridos. Eu quero terminar dizendo o seguinte: nós, adventistas do sétimo dia, nós nunca, de forma assim, digamos, assim, exacerbada, não é, em nossas literaturas, ficamos ali batendo na tecla da questão do Arcanjo Miguel. Até porque acreditamos que o Arcanjo Miguel é um dos muitos títulos dados a Jesus, como Emmanuel, Deus conosco, Pai da eternidade, Deus forte, e assim por diante.
E somos diferentes das testemunhas de Jeová. Porque as testemunhas de Jeová acreditam que Jesus era um ser criado. E nós não cremos assim. Alguns perguntam, podemos então orar em nome do arcanjo Miguel? A Bíblia diz que devemos orar em nome de Jesus. É isso que diz a palavra de Deus. A Bíblia não diz, por exemplo, orar em nome de conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Emanuel. Então vamos ficar com o que está na Bíblia. Mas de repente alguém disse aí que deveria orar em nome do arcanjo Miguel. Isso daí, na verdade, foi uma colocação para poder firmar na mente do ouvinte que crer que Jesus é o arcanjo Miguel não é nem um bicho de 7 cabeças. Agora, levar ao pé da letra, ferro e fogo a questão de oração, orar em nome de Jesus, porque também não mandou orar em nome de Emanuel, Pai da eternidade e assim por diante. Então ficou muito claro, está tudo muito claro. Agora é com você, meu amigo e minha amiga, tá? Que Deus te abençoe, que você possa estudar tudo por você mesmo, examine tudo por você mesmo, não é? Não seja lá o Denorex, né? Não cai na questão do Denorex. Parece, mas não é. Há muita gente sincera, claro, que discorda da gente, a gente respeita, temos um grande respeito. Aliás, as divergências são no campo das ideias, não é nada pessoal. Mas o filtro de tudo isso é o que agora? É você, meu amigo. Você agora que deve estudar tudo por você mesmo. E eu tenho certeza que ao você fazer isso, estudar tudo por você mesmo, você vai ter muitas surpresas em nome